Bom dia a todos. Vamos começar então a nossa atividade. Hoje o nosso assunto é do maior interesse institucional. Vocês que já trabalham aqui no hospital, estudantes, residentes, trabalham aqui há alguns anos, já sabem que o hospital é uma área de referência, um hospital de referência para doenças de via biliar, tanto para pediatria como para adultos e pacientes cirúrgicos também. Existem várias formas de investigar via biliar, desde as mais fantásticas, as mais simples, desde as mais caras, as mais acessíveis. E nós temos que ter um princípio de trabalhar com segurança e com simplicidade, sem queimar recursos, sem sobrecarregar as equipes. Então, a palestra de hoje vai ser feita pelo professor Ismael Maguilni, que é a maior autoridade no Estado em doenças de via biliar, quem começou a fazer procedimentos invasivos de via biliar e tem ensinado para todos nós como se trabalha com via biliar. E a ideia hoje, então, é que ele nos atualize como se pode investigar via biliar com menos custo e com mais eficiência, com simplicidade e objetividade. Professor Ismael, por favor. Bom dia a todos, meus agradecimentos à direção do hospital, na pessoa do professor Renato Seligman, sempre gentil comigo, e ele me pediu para fazer uma apresentação sobre estratégias na avaliação das doenças, das patologias que acomete a via biliar. E na realidade nós temos que fazer uma estratégia de uma coisa objetiva, né, custo-benefício e segurança para os nossos pacientes e para a nossa população de usuários. Primeiro, vocês estão vendo aí que a gente não faz nenhuma estratégia sozinho, né? Então, uma estratégia coletiva, e aqui está o nome de quem, junto comigo, que tem há 15 anos trabalhado nessa área da via biliar comigo. E quando a gente fala em avaliação da via biliar, nós podemos pensar em doenças congênitas e doenças adquiridas. Porque são muitas vezes totalmente diversas, né, as manifestações clínicas e até a investigação dessas patologias. E dentro das doenças adquiridas, as doenças benignas e as patologias malignas que acometem a via biliar e, muitas vezes, aquilo que está junto à via biliar, que é o pâncreas, principalmente a cabeça do pâncreas, que biologicamente são irmãos de vida. Nasce do mesmo folheto e tem várias patologias em comum. E quando a gente fala uma estratégia, a gente vai começar a estratégia, realmente parece que é uma estratégia de que começa lá na identificação, na história, no exame físico, nos exames laboratoriais e, por fim, nos exames de imagens. Muitas vezes eu reclamo que eles me mostram os exames de imagem e não me contam a história do paciente. Eu acho extremamente importante, né, a história do paciente desde a identificação. Vamos tentar mostrar de que existem diferenças importantes na identificação de idade, sexo e raça. Doenças da criança são muitas vezes doenças congênitas, doenças do idoso são outro tipo de doenças, são doenças adquiridas. As mulheres têm muito mais litíase do que o homem tem mais neoplasias que acomete essa região do que as mulheres. Temos que se preocupar que raça é o nosso paciente. A gente sabe que japoneses e orientais têm muito cálculo intrahepático, o que nós não temos aqui no nosso meio, e que índios da Bolívia têm enorme quantidade de litíase biliar. Então, a maior experiência mundial, provavelmente, de litíase biliar é na cidade de La Paz, na Bolívia, para um hospital que foi construído pelos japoneses interessados em estudar litíase biliar. Então, índios bolivianos, índios daquela região, né, são propensos geneticamente a ter muita litíase biliar. E da história?
Nós temos que pensar assim, em alguns dados. O marcador da doença da via biliar é icterícia, é colúria, é dor ou sem dor. São dados importantes na história do paciente. A história da dor no paciente é uma história de algo agudo e que nós temos que pensar em algumas patologias que dão situações agudas na via biliar, que dão icterícia colúria. Sem dor, o paciente que chega sem dor com icterícia colúria, nós temos que pensar em outro tipo de patologia, normalmente, lamentavelmente, muitas vezes nós temos que pensar em neoplasia. E essa dor muitas vezes é tardia, pacientes longamente estão ictéricos com colúria e depois vão ter dor. E o prurido, que é outro marcador de obstrução crônica da via biliar. Dentro da história, quais são os hábitos desse paciente? Ele é um etilista, é um tabagista, né? Ou é uma senhora que usa hormônio, ou ela teve vários filhos já. Tudo isso são marcadores e são demonstrativos que nós temos que utilizar para fazer raciocínio diagnóstico e fazer as nossas hipóteses, ou a lista de problemas desses pacientes para a gente formular, né, uma estratégia melhor de avaliação dessa situação. Uma mulher que é multípera, obesa e que tem dor recorrente, depois, normalmente, da churrascada da turma, que eu sempre digo, parece que a churrascada da turma agora é só salsichão e pão, e parece que já estão tirando o pão para virar só salsichão, né, que é gordura, aí acorda à noite depois disso com dor. Colecistocinina, a gente tem que botar na cabeça lá, colecistocinina, contraindo a vesícula, se tem cálculo, está dor. Passou a dor, e a dor recorrente. Então, essa senhora que tem esse tipo de sintomas, nós fizemos, né, uma ecografia, e está feito o diagnóstico, e está encerrado a grande investigação dela, e nós podemos ter conduta. Não precisa colocar mais dinheiro nessa situação. Na história, essa mesma senhora, só que ela teve toda essa história crônica e chega a nós com icterícia e colúria. Obviamente, nós temos que pensar que houve alguma outra complicação na via biliar e que passou esse cálculo para a via biliar e ela tem coledoclitíase. E nós vamos ter que direcionar a nossa investigação e nosso tratamento para esse tipo de situação. Então, a primeira só tinha dor, agora já tem icterícia e colúria. Nada contra os obesos, por favor. Agora, se a paciente tem, ou o paciente tem dor, icterícia, colúria, febre e calafrios, apresentam dois novos ingredientes na sua história, nós temos que pensar, realmente tem coledoclitíase, mas tem alguma complicação dessa coledoclitíase. Esses dois fatores, febre e calafrio, apontam, né, de que esse paciente tem uma complicação, que é a colangite. E a investigação dessas situações está aqui, né? Esse paciente com colangite, com tudo isso, depois de uma ecografia, nós não precisamos perder muito mais tempo em investigação. Nós podemos resolver o problema do paciente na investigação. Está aqui um cálculo encravado na papila, né? E um papilótomo de ponta. E o que nós estamos vendo aí é a pus e a saída do cálculo. Então, são estratégias, né, muito baseadas na história do paciente, em poucos exames, e que a gente possa solucionar o problema desse paciente. Então, está aí o alívio dessa situação, a saída de pus da papila, a saída do cálculo, né? Então, já se fez a investigação e o tratamento dessa situação. Mesmo na história, se nós pegarmos um paciente que tem uso de álcool, fumo, dor, emagrecimento, esteatorreia, vem com icterícia e colúria, obviamente essas coisas são crônicas, pelo etilismo, esse paciente, pela esteatorreia, nós temos que pensar que esse paciente possa ter pancreatite crônica com obstrução da árvore biliar. Está aqui, essa estenose, que essa pancreatite aqui já está um stent no pâncreas, para drenar, nós vamos ter que colocar também. Então, está aqui feito o diagnóstico de um raciocínio clínico não muito complicado. Está aqui a estenose. Isso aqui que está dando icterícia é daquele paciente que tinha um quadro de pancreatite crônica e evolui com icterícia. Agora, se é um paciente idoso que vem a nós com emagrecimento prurido, icterícia e colúria, e mais tarde ele tem dor, mais tarde começa a dor, que é uma característica das neoplasias de cabeça de pâncreas,
nós temos que pensar nesses pacientes que ele possa ter uma neoplasia de cabeça de pâncreas, né? Está aqui o pâncreas obstruído, está aqui o colédoco obstruído, porque ele passa na cabeça do pâncreas, e essa é a razão dessa obstrução, e essa é a razão da icterícia do paciente. Exame físico desses pacientes. Está ictérico, esse paciente tem dor espontânea ou não, tem ou não tem vesícula palpável, tem ou não tem massa palpável. São dados extremamente importantes e que a gente direciona só por esse dado. Vesícula palpável é obstrução abaixo do cístico. E obstrução abaixo do cístico, estatisticamente, é muito comum em neoplasias da cabeça do pâncreas, o famoso sinal de Courvoisier-Terrier. Então, a estratégia de investigar e de tratar é nesse sentido, procurar algo bem objetivo que nós, no exame físico, já conseguimos imaginar o que está ocorrendo com esse paciente. De exames de laboratório, não precisa ter muita lista. Essa é uma lista simples, né, fora um hemograma, né, que eu esqueci de colocar, né, mas aumento de bilirrubina direta, fosfatase alcalina, gama-glutamil não é tão específica, sobem várias coisas, como drogas. As transaminases normalmente estão baixas, a não ser que pequenos cálculos estão migrando naquele momento para o colédoco, obstruindo a papila, e isso pode dar transaminases elevadas, até a níveis que confunde com hepatites. Amilase e lipase, se tiver obstrução do canal comum, dando pancreatite, os marcadores virais normalmente são negativos. Então, dentro dessas doenças, como é que a gente vai ver essas doenças adquiridas benignas? Como é que a gente pode investigar esse tipo de situação? A mais comum é a colédoco-litíase. E a pergunta sempre que a gente faz assim, tem ou não tem colédoco-litíase? Ter ou não ter? Vamos achar ou não vamos achar colédoco-litíase nesse paciente? Importante, é a clínica, aquela história, não vamos repetir de novo, aquela história de dor, né, recorrente, e de repente esse paciente fica ictérico. Então, a clínica é extremamente importante para nós pensarmos que esse paciente possa ter colédoco-litíase. Esses exames, 90% das vezes, um desses exames está alterado, vários desses exames estão alterados. Então, nós temos alteração enzimática nessa situação, com alta frequência, mostrando que 90% desses pacientes têm exames alterados. E aí nós vamos fazer um exame de ultrassom. Né? Eu fico muito bravo quando me traz a tomografia primeiro. Né? Vamos ver o ultrassom. O ultrassom pode nos dizer, primeiro, ele está vendo cálculo na via biliar. O paciente tem clínica compatível com o que ele está dizendo, e esse paciente no ultrassom, o ultrassom diz assim, tem cálculo, não só na vesícula, tem cálculo no colédoco ou no hepático. Esse é o paciente de alto risco de ele ter realmente litíase. Não é 100% muitas vezes. O cálculo pode ter passado, se é pequeno, ele viu, mas já não tem mais quando a gente vai tentar tratar, ou há um erro também desse diagnóstico. Mas isso é um número pequeno. Um risco alto de ter cálculo no ultrassom, tem cálculo no ultrassom. É compatível com a clínica? É. Está resolvido a situação, nós podemos então fazer uma estratégia de tratamento, não de diagnóstico a partir dele. Mas se clinicamente nós achamos que tem colédoco-litíase por toda aquela situação, e aí a ultrassom diz que não tem cálculo, não viu cálculo. O que nós devemos fazer nessa situação? Vamos pedir para o ecografista que nos diga se tem esse colédoco menos de 7 milímetros ou mais de 7 milímetros. Isso é um dado que parece que é menos ou mais de 7 milímetros, porque isso estatisticamente tem importância. Se esse colédoco tem mais de 7 milímetros de diâmetro na ecografia, e esse paciente tem bilirrubinas aumentada, fosfatase alcalina aumentada, transaminas aumentadas, e tem febre, ele também tem um alto risco de ter cálculo, mesmo que o ecografista não veja. Então nós podemos partir para uma estratégia de tratamento. Não precisamos ficar repetindo outros exames. Então, a possibilidade de cálculo é bastante elevada, significativamente elevada. No entanto, se ele tem tudo isso elevado, mas não tem febre, a gente coloca ele como um risco moderado. Será que já passou esse cálculo? Esse paciente teve clínica, mas passou cálculo. E esse paciente tem menos de 7 milímetros de colédoco. Tem bilirrubinas aumentadas, fosfatase alcalina aumentada, transaminas aumentadas e não tem febre. É um risco indeterminado. Não podia dizer que é moderado também. Então, um colédoco
fino, menor de 7 milímetros. E, se não tiver nada alterado, bilirrubina normal, totalmente normais, sem febre, ele tem um risco baixíssimo de ter cálculo no colédoco, né? E se ele tem uma eco de que aparece cálculo na vesícula, está encerrado, na nossa opinião, né, a investigação desse paciente. Vamos tratar esse paciente, não vamos perder tempo fazendo mais exames. Então nós temos os grupos, 5 grupos. O que já viu cálculo no ultrassom, que é um risco alto. O que não viu cálculo, mas tem mais de 7 milímetros e tem febre, tem enzimas alteradas, que é um risco alto. Um grupo, esse, outro que nós falamos, os outros 3 grupos. O que nós vamos fazer com esse grupo, né, que tem cálculo? Esse é um grupo que tem que ser tratado. Ele vai ser tratado com colangio endoscópica, depois cirurgia. Isso é uma discussão que não é nesse momento, mas é um paciente que tem probabilidade de ter cálculo e deve ser tratado sem grandes perdas de tempo e fazer mais outras estratégias de diagnóstico. Vai lá para colangio, depois você tem cálculo na vesícula, né, o doutor Alceu que está aí resolve a situação do paciente. E o grupo de risco baixo? Um grupo de risco baixo, observa clinicamente, faz uma ecografia, na ecografia tem cálculo da vesícula, vai para a cirurgia para retirar a vesícula e resolve o problema. Se ele teve clínica disso, né? Então está resolvida a situação. E nós ficamos com esses 2 grupos, do risco moderado e do risco indeterminado. Que a gente podia colocar tudo isso como risco moderado. O que a gente poderia fazer? Esse aqui tem bilirrubinas elevadas. Desculpa, isso aqui é bilirrubinas elevadas também. Esses 2 que tinham bilirrubina, um sem febre, tá? Só que o colédoco fino, menos 7, outro mais de 7. Nós podemos fazer clínica ou investigar. E esse aqui nós deveríamos investigar. Ele tem colédoco, né, maior de 7 milímetros, nós temos que investigar. Isso aqui é baseado muito na clínica. A investigação é a mesma. Nós temos vários métodos de partir disso para investigar esse paciente se realmente ele tem clínica. E essa investigação, se nós podíamos discutir, é tomo, é colangio, é ecoendoscopia. Realmente depende muito da experiência do serviço, da onde nós estamos, da experiência toda. Não exijam da nossa colangio-ressonância ainda, isso eu sempre tenho dito, a precisão que nós vamos encontrar nos artigos das revistas. Nós estamos ainda em fase de consolidação do saber da colangio-ressonância, né? Como eu estou ainda em fase muito incipiente do saber da ecoendoscopia. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente acha que está lá na literatura e nós temos que acertar isso. A ecoendoscopia nas melhores mãos tem uma sensibilidade para ver cálculo no colédoco terminal bastante elevado e bastante específico. Nós vemos sombra acústica, ela é segura, é um método seguro, no entanto, é um método invasivo. Nós temos que invadir o paciente. E a ecoendoscopia não faz tratamento. Mas ela tem uma boa sensibilidade e uma alta especificidade no diagnóstico de cálculos no colédoco distal. Coloca o eco de frente à papila, na segunda porção do duodeno, e a gente nota essa sombra acústica com facilidade. A ressonância também tem uma sensibilidade boa, uma especificidade boa para cálculos, no entanto, cálculos pequenos, de menos de 6 milímetros, a ressonância normalmente não vê. Portanto, pequenos cálculos, a gente faz uma ressonância de excelente padrão. Continuo dizendo, nós temos que esperar ainda consolidar bem o nosso saber da colangio, né, mas temos que insistir, porque é isso que a gente vai adquirir, o conhecimento, o saber. Nós temos excelentes radiologistas que estão se dedicando a isso, mas, no entanto, nos melhores serviços, cálculos pequenos, nós não conseguimos ver. Nós temos que nos basear, então, ainda muito na clínica e outros métodos. A tomografia sem contraste. Aquele paciente que diz que tem alergia, que não pode usar contraste, é um péssimo método para ver via biliar. Tá? Não percam tempo e nem gastem dinheiro das instituições e do país nesse tipo. É baixa a sensibilidade, a especificidade também é baixa. No entanto, se a gente pode usar contraste, melhora bastante a sensibilidade e a especificidade da tomografia helicoidal com contraste. No entanto, só serve para pacientes anictéricos, o contraste não passa se tiver obstrução. Então, ele tem uma limitação grande, o paciente que está ictérico, tomografia não tem grandes utilidades nesse sentido. Baixa muito a sensibilidade quando o paciente está ictérico.
A comparação entre esses métodos, entre sensibilidade e especificidade, demonstra que a tomografia com contraste nos pacientes que podem usar e a ressonância tem a mesma sensibilidade e a mesma especificidade. Então, a nosso juízo, o melhor método que nós temos, né, comparando esses, é a ressonância, porque ela não tem essa limitação. Claro que ela tem a limitação, não pode ter prótese, não pode ter várias outras situações, mas a limitação daquilo que o paciente não pode entrar lá no tubo para fazer o exame. Mas, se é possível, né, ela tem uma boa sensibilidade e especificidade naquele paciente que nós queremos investigar, porque nós suspeitamos e não apareceu na eco, nem em exames laboratoriais, a suspeição. A tomografia helicoidal e a ecoendoscopia têm a mesma sensibilidade e a mesma especificidade, não há diferença entre os dois métodos, né? E, como eu digo, todos os métodos têm uma boa acurácia para selecionar os candidatos que têm um cálculo a fazer a colangioendoscópica. E tal. Por que isso? Porque o método da colangioendoscópica, do ponto de vista diagnóstico, a colangioendoscópia é um método invasivo, ela acarreta alguns riscos, nós vamos ver, e ela tem caído em todo mundo. Ninguém mais faz colangio para diagnóstico, a não ser em casos especiais. Então, é um método que já vai lá para tratamento. E é um método como terapêutica nos anos, desde a criação dos anos 70, é que eu fico preocupado que estou ficando velho, né? Dos anos 70, né? E tem subido muito, né, a utilização. É uma sensibilidade bastante alta, e uma especificidade também bastante alta, né? Está aqui o cálculo, né, na colangioendoscópica. Ela hoje praticamente não é mais diagnóstica, o grande papel dela é terapêutica quando a gente vê o cálculo. No entanto, ela é operador dependente, ela tem os insucessos anatômicos, né, a gente não consegue em 3% a 6%, depende do lugar que a gente estiver, né, depende do equipamento, depende do raio-x, depende da cabeça do operador também naquele dia, depende de vários fatores, né? Depende se a Helenice quer ajudar naquele dia ou não quer ajudar naquele dia também, tudo isso depende, né, o sucesso. Mas ele é um método que tem morbidade, é um método que tem 5% a 7%, acho que felizmente nós estamos um pouquinho abaixo dessa média, mas tem, isso é estatístico, não conseguimos resolver tudo isso. Nós estamos invadindo o via biliar, nós estamos invadindo o pâncreas, esses pacientes podem ter pancreatite, quando a gente faz cirurgia endoscópica pode sangrar, né, pode perfurar, e aí a gente tem que pedir para o doutor Alceu nos ajudar, mas é um método, então, que tem hoje grande validade nesse sentido, terapêutica, né? Não é mais um método para se fazer diagnóstico. Apaga as luzes aqui na frente um pouquinho. Então, nós estamos vendo aqui uma papila, né, um bisturi elétrico que vai na ponta do endoscópio. Estamos aqui injetando contraste, se vê o cálculo. Aqui o cálculo. E se abre a papila, isso é um exame em que a gente consegue, né, já está feito o diagnóstico, ou naquele caso em que tem alta probabilidade, vai direto, né, é a saída do cálculo, esse resolveu sair espontâneo, né, para a gente não precisar tirar, né, e a gente depois faz uma varredura com balão, para ver se tem mais algum outro cálculo nessa via biliar, e aqui o raio-x demonstrando, né, uma via biliar limpa. Então, a colangio hoje é um método absolutamente dedicado à terapêutica. O sucesso é alto na saída dos cálculos, mais de 90%. Muitas vezes os cálculos são grandes, nós temos que fazer litotripsia, isso é quebrar com papilótomos esses cálculos para retirar em fragmentos. Um grande cálculo sai em vários fragmentos, e muitas vezes nós precisamos colocar próteses temporárias para tentar diminuir o tamanho desses cálculos, e aqui tem uma prova de que os cálculos diminuem com uma prótese temporária. Então, se deixa 3 meses na prótese, né, jamais a gente deixa cálculo dentro da via biliar sem drenar com uma prótese. Isso é uma regra para não dar complicação. Então, em 3 a 4 meses, se retira a prótese e, com muita frequência, se consegue tirar o cálculo. Então, está lá o cálculo enorme, ele não consegue passar pela papila, naquele tamanho dele, não se conseguiu fazer litotripsia, né, se coloca uma prótese temporária. Existem alguns pacientes, eu coloquei aqui nem uma investigação, os pacientes que têm alto risco cirúrgico, do ponto de vista de cardiológico, pneumológico ou neurológico, são pacientes de alto risco cirúrgico e têm cole
e colédoco-litísio. O que nós devemos fazer nesses pacientes? Na verdade, é o que a gente faz aqui no hospital, né? Os pacientes de idosos com alto risco, né? A gente faz a esfincterotomia, retira os cálculos que tem no colédoco e, obviamente, vai ficar os cálculos da vesícula. A gente sabe que isso, em 7 anos, 8 anos, 6% vão fazer colicistite. Mas os outros, mais de 90%, não. E, em torno de 10%, algum desses cálculos vai passar, vários vão embora, porque tem papila aberta, alguns vão ter que ir lá repetir a retirada desses cálculos. Então, é uma população bem específica, população de idosos, em que nós podemos ter uma estratégia de apenas limpar a via biliar, né, e esse paciente tem um alto risco cirúrgico, não retirar a vesícula. Em termos ideais, sempre tem cálculo na vesícula, tira os cálculos do colédoco e retira a vesícula dos pacientes. Isso são exceções. Doenças malignas. Então, eu vou botar um exemplo aqui. É um paciente masculino que emagreceu 20 quilos em 3 meses, há 40 dias tem icterícia colúrea, começou com dor abdominal recentemente, que é a regra, irradiação lombar, anorexia, astenia, prurido, bilirrubinas elevadas, acústica direta, fosfatase alcalina bastante elevados e as transaminases levemente elevados. E aqui nós vemos na cabeça do pâncreas um enorme de um tumor. Qual é a estratégia que nós vamos fazer nesses pacientes? Qual é a estratégia desse paciente? Esse paciente é ressecável ou não ressecável? Comer um pedaço lá do L. Aí nós podemos escolher tomorressonância, depende da experiência. Se esse paciente é ressecável, né, esse paciente vai para a cirurgia. Se esse paciente é não ressecável, nós podemos fazer paliação com a endoscopia, colocando uma prótese. Então, é uma estratégia bem... É operável, é ressecável, pode ser ressecável, ou ele é um paciente que vai ter que fazer paliação endoscópica, depois quimioterápica, radioterapia, outro tratamento. Mas ele não tem uma solução naquele momento cirúrgica, então nós podemos fazer isso. Qual é os melhores métodos de fazer o diagnóstico de que isso é uma obstrução maligna? Né? Nós temos ultrassom e ressonância, os dois métodos são semelhantes, né? Não existe diferença estatística nesses dois métodos, fazer esse tipo de situação, a ressonância no mundo inteiro, né? Ou a ecoendoscopia. A nossa experiência não é dessa magnitude, né? A nossa experiência é muito mais tomográfica ou por ressonância agora e muito menos de ultrassom. Mas, estatisticamente, na literatura, tem esses dois métodos. Lembrando sempre que esse é um método invasivo de diagnóstico. Quando nós tivermos ultrassom com possibilidade de punção, né, os nossos pleitos junto à VPM, né, com punção, realmente seria um método excelente, porque nós faríamos o diagnóstico e a coleta de material para o diagnóstico histopatológico, e isso daria, então, um campo de atividade, né, de conduta. Vocês veem assim que nenhum dos métodos é melhor do que o outro, né, praticamente, alguns têm mais especificidade do que o outro, em termos de fazer diagnóstico. A grande vantagem da endoscopia é que ela pode, nesse momento, nós não temos ultrassom para fazer punção, ela colhe material e ela pode tratar a obstrução, colocar uma prótese naquela obstrução. Então, os métodos são comparáveis, não existe grande diferença, né? Então, temos que escolher o método economicamente mais viável e que nós temos naquele momento, naquela instituição, né, mais viável para ser realizado. Não precisa somar método. Essa é uma grande... É o que a gente quer dizer muito, não precisa ficar somando método, né? Isso é só custo, não traz benefício para o paciente, porque os métodos são absolutamente comparáveis. Tomografia, ressonância, o ultrassom, né, são comparáveis. A vantagem da colagem endoscópica, se usa muito no hospital, é porque ela pode colher material e fazer tratamento. Esse ano também saiu no GUT uma revisão mostrando que não existe diferença entre nenhum desses métodos, né? Aquilo é uma revisão mais antiga, essa é uma revisão bem atual, que saiu no GUT esse ano, mostrando isso. Então, os métodos de diagnóstico não tem. E eu achei muito interessante essa citação, dizendo que muitas vezes cada um acha que o seu método é melhor do que o outro, e esquece, né,
a conclusão é essa: esquece do paciente, né, e brigam pelo método. Vamos brigar pelo paciente. O que é melhor naquele momento, naquela situação, para que o paciente seja beneficiado na investigação. Quando nós estamos diante de um paciente nessa situação, em que tem essa massa com invasão vascular e que a colangio demonstra totalmente obstruído, e essa é a obstrução do pâncreas, obviamente, uma prótese, né, nesse paciente vai aliviar os seus sintomas. Daqui a massa vai aliviar os seus sintomas, que principalmente do prurido, incomoda extremamente os nossos pobres pacientes, que é o prurido. Não sei o que essa bola está fazendo aí, essa bola do Internacional, né? Que nós vemos aqui a estenose, canulando vemos a estenose da via biliar do pâncreas. Nós vamos ver a estenose da via biliar aqui também. Está aqui a via biliar e essa estenose, né? Se chama duplo sinal, esse é o termo que se usa, né? A colocação de uma prótese, da prótese e o alívio desse paciente, da sua icterícia, mas principalmente do seu prurido. Existem alguns trabalhos demonstrando que esses pacientes têm uma melhor evolução em termos de nutrição, obviamente, que eles têm bile, né, no intestino, e isso facilita a vida desses pacientes com isso, né? Outras vezes nós vamos ter as mesmas tomografias, mas na realidade, né, existe uma invasão do adenal desse tumor. São tumores de papila, né, que invadiram tanto o duodeno como o pâncreas, né? Está aqui essa invasão, né? E interessante, os tumores de papila, com frequência, eles têm colangite também, tá? Tem um paciente que está sendo drenado, vocês estão vendo aqui pus da via biliar para o tumor. É raro isso a gente encontrar em tumor de pâncreas, né? Mas não é incomum encontrar isso em tumores de papila. Isso é um tumor bastante invasivo. Vocês estão vendo aí a saída de bile, depois começa a sair bile clara, que é uma característica da obstrução crônica, longa da via biliar. Esse paciente nós colocamos uma prótese e estamos estudando, nem sei se encerramos já o estudo, o que nós vamos fazer com esse paciente. E, para finalizar, algumas coisas de doenças congênitas, né? Nós temos dois grandes grupos: as doenças congênitas, de implantações da via biliar do pâncreas anômalas ou dos cistos de colédoco, né? Foi classificado isso, tem N classificações, escolhemos essa classificação toda, de cisto da via biliar, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4A, 4B e 5. Tem pessoas que adoram fazer classificação, né? Adoram. E eu tenho verdadeiro pavor da tal das classificações. Fusiforme, parece um divertículo no colédoco. Esse é o mais frequente, o tipo 3, que é o colédoco celi. A maioria das publicações de colédoco celi são iatrogênicas, não são colédoco celi, são injeções na sua mucosa, depois acho que é colédoco celi, mas tudo bem. O tipo 4 é fusiforme e intra e extrahepático, é fusiforme, mas tem também dentro dos canais biliares intrahepáticos. Esses são cistos múltiplos extrahepáticos, são múltiplos císticos, não é um fusiforme, são múltiplos. E o tipo 5, né, que o pessoal da pediatria tem boa experiência aqui do hospital, do grupo, né, que são cistos múltiplos intrahepáticos, que é a doença de Caroli, né? Então, a endoscopia, depois do ultrassom, é que confirmava esses cistos, diagnóstico, então era usado como diagnóstico, a endoscopia colangio. Está aqui o cisto tipo 1, né? O tipo 2, tem ali, para vocês verem, o divertículo, né? O tipo 3, que é colédoco celi, que é o mais comum, né? Que a gente vê essa dilatação aqui, né? E endoscopicamente, a gente confunde muitas vezes, achando que tem um cálculo encravado aqui junto à papila, mas na realidade é uma colédoco celi, que é tratada endoscopicamente. Se abre isso aqui, se drena bem a via biliar, né? E o tipo 4A, que são fusiforme, extrahepático e cistos intrahepáticos, e a doença do Caroli, que é os múltiplos intrahepáticos. Hoje, né, a ressonância magnética substitui a colangio endoscópica nesse diagnóstico. Estão vendo aí uma colangio mostrando uma imagem muito idêntica, fazendo propaganda contra mim mesmo, né? Mas nós temos que usar métodos não invasivos para fazer diagnóstico. O invasivo é para terapêutica. Aqui, o outro são extremamente semelhantes às imagens. Em conclusão, a ressonância tem a mesma acurácia na detecção e classificação dos cistos de colédoco.
Então, nós podemos hoje, na suspeição da ultrassom de cisto, nós podemos lançar a mão do ultrassom e eu vou lançar a mão da colange endoscópica se for para fazer terapêutica, principalmente naquelas cistos que têm complicações com cálculos, que é uma predisposição, são estases, né, e que podem ter cálculo e o risco de neoplasia desse paciente para fazer biópsia. As anomalias de junção, né, são 3 tipos, o tipo bile-pâncreas, em que a bile sai do ducto pancreático, tá aqui o ducto pancreático, aqui sai o colédoco, né? Isso é um diagnóstico que normalmente é só pela colangio, tem que ser um método muito direto, não existe experiência ainda muito grande com outros métodos. O tipo Y longo, parece um Y, depois sai o virsum e sai o colédoco, o tipo Y longo. Temos que ter muito cuidado, porque isso aqui mimetiza neoplasias. Né? E o tipo pancreático biliar, e que o ducto pancreático sai do colédoco. Está aqui ele saindo. Né? Tipo pancreato biliar. São tipos de anomalias de junção, são congênitas e que são feitos diagnósticos. Na maioria, esses diagnósticos são feitos por outras patologias. Não tem nada na investigação. Tem outra situação que foi um achado. O cisto de colédoco, não, eles têm manifestações clínicas e muitas vezes a gente tem que investigar. Esses são achados, né, normalmente na coluna. Em resumo, que eu não consigo falar mais de 45 minutos, eu acho uma chatice, né, da aula mais. Em resumo, quando a gente faz o ultrassom é normal ou tem litíase, manda operar na vesícula. Se tem dúvida, colangio-ressonância. Se é normal, nós erramos, gastamos dinheiro, vamos investigar a colestase intrahepática. Se tem dilatação intrahepática, que eu não falei muito, né, mas eu gostaria de falar agora, a dilatação intrahepática acima e vesícula vazia, isto é, acima da implantação do cístico, na nossa opinião, a melhor maneira de ver é fazer tomografia ou ressonância e mandar para a radiologia intervencionista. Fazer drenagem ou tratamento transparietal. Os resultados são muito bons, existem algumas situações que a gente consegue, obviamente, com a endoscópica resolver, né, mas, idealmente, ou que a gente chama de, não é palavrão, é rendezvous, né? É fazer concomitante transparietal e endoscópica, e aí a gente consegue, e nós temos feito isso no hospital, com colaboração do pessoal da radiologia intervencionista. Não existe competição, volto a dizer, ninguém briga pelo seu método, né? Cada um faz um método para o paciente. E se faz, então, a drenagem. Se tem dilatação intraextrahepática, né, é uma colédoco-litíase ou uma neoplasia? Se é colédoco-litíase, vamos tirar endoscopicamente essa lesão. Paramos aí. Se é neoplasia, idealmente para cirurgia, para químio, para rádio. Se não há possibilidade cirúrgica, não há possibilidade de retirar essa lesão, a tomografia ou a ressonância vai nos dar esse parâmetro que há uma invasão vascular, há invasão adjacente, então pode ir para paliação endoscópica. Esse é um resumo de uma conduta que nós podemos tomar, e se existe colédoco-litíase já pela ultrassom, né, não precisamos perder e fazer mais métodos, vamos lá, colangioscópica. Então eu faço um apelo, não me mostrem tomografia, né, antes da história clínica, do exame físico e do ultrassom, porque nós podemos realmente poupar o paciente e poupar as instituições, né, em dinheiro e sofrimento, na verdade, do paciente, em risco de fazer uma tomografia com contraste para esses pacientes que muitas vezes não necessitam. Eu gostaria de encerrar, dizer que nada disso é feito isoladamente, isso é feito em equipe, né, e nós precisamos de uma estrutura. Infelizmente, né, eu estou aqui há mais de 30 anos, não vou dizer o quanto mais de 30 anos, né, para nos 30 anos. A estrutura do hospital, com todas as dificuldades, né, tem nos proporcionado toda essa experiência, que provavelmente, sem modéstia, é uma das maiores experiências do mundo, porque é individual muitas vezes. Hoje a Helenice tem feito brilhantes tratamentos e diagnósticos, né, que é uma mão na roda. Nesses anos nós temos conseguido então acumular essa experiência. E esse hospital, obviamente, né, está preparado, né, para
treinar o futuro, né, das endoscopias. Vocês estão vendo, esse aí é o meu neto, né? Muito obrigado para todos vocês.